Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez reunidos para um estudo da doutrina espírita, agradecendo muito o convite do Núcleo de Estudos Espíritas Francisco Xavier, para hoje então nos encontrarmos e conversarmos sobre um tema extremamente relevante nos dias de hoje, que é o casamento. Mas antes, como de praxe, vamos ler a nossa página de preparo, que está no Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico Xavier, com vários autores. A página que eu escolhi é de autoria de Emmanuel e se chama Caminhe Alegremente. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão os caurachos em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem qualquer restrição. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emmanuel. Assim, amigos, vamos encerrar os olhos, elevar nosso pensamento, agradecer ao Senhor, aos nossos amigos da espiritualidade, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, no estudo da doutrina espírita, e que possamos, Senhor, aproveitar esse momento para reflexão, para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Agradecemos assim, Senhor, e pedimos Suas bênçãos hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, hoje nós vamos fazer um breve estudo das questões 695 a 701 do Livro dos Espíritos, que trata do tema referente a casamento. Muito bem, e qual é a relevância do estudo do casamento para a doutrina espírita? Certa vez, um colega respondeu de pronto: provas e expiações. Estamos num planeta de provas e expiações. Não só isso. Mas qual é a relevância? Não temos na doutrina espírita cerimônias de casamento. Então não há um ritual específico com sacerdotes, não é essa a previsão. Por quê? Porque o casamento é um encontro, de almas, que tem uma finalidade de estar juntos, se amarem, constituir família. Isso faz parte, da evolução, do nosso desenvolvimento. Daí, então, não há um momento específico, certo? Desde que estamos fazendo esse encontro, tá, em conformidade com as leis de Deus, Ele sempre vai estar nos abençoando. Claro que nada impede, o casamento segundo as leis, segundo o direito de cada cultura, festejarmos, temos uma comemoração, mas não temos um ritual específico na doutrina. Então, para quê? Qual é a relevância do casamento? Por que estudar o casamento pela doutrina espírita? Bom, sabemos que cada um tem uma experiência diferenciada com o casamento. Cada um vivencia o casamento de maneiras distintas. O casamento é uma experiência de relacionamento, de um relacionamento muito próximo, muito íntimo e muito intenso em razão, da temporalidade, e dependendo da evolução, do progresso, do ânimos, da paciência de cada um,
o casamento pode se desdobrar em experiências muito distintas. Então, o Kardec, ao preparar o Livro dos Espíritos, ao levantar, primeiramente, né, as questões a serem levadas às médias para ter uma resposta da espiritualidade, acreditamos que até Kardec tenha passado por algum problema. Eu fico imaginando, né, ele era muito bem casado com a Amélie Gabrielle Bollé, mas todo casal tem o seu momento. Então imagina, né, Amélie, né, virando para Kardec, de novo essa historinha de mesas girantes, não é possível. De novo isso, mas eu juro, querida. E isso então vai gerando ali aqueles problemas do cotidiano. E a um momento Kardec pergunta para a espiritualidade, mas espiritualidade amiga, esse negócio de casamento, isso é compatível com as leis da natureza? Basicamente é o que se deduz lá da questão 695. Ou seja, o casamento está em sintonia, ou mais, decorre, é um dever em conformidade com a lei da natureza? E a espiritualidade, de pronto, vem e nos responde: não. Ninguém é obrigado a se casar. Não há esse dever, né? Porém, por outro lado, o casamento, ele decorre do desenvolvimento, decorre do progresso espiritual de cada um. E aí, já adiantando, né, uma outra questão que Kardec levanta sobre a poligamia. A poligamia é um pecado, é um crime? E a espiritualidade, mais uma vez, a poligamia, que é a pessoa se casar com várias pessoas, tá? Não vai afrontar uma lei da natureza específica. Por outro lado, à medida que nós vamos progredindo espiritualmente, no âmbito moral e intelectual, isso vai se tornando algo ultrapassado. Então, o que é mais, digamos assim, mais compatível com a depuração moral do espírito é o seu encontro com um outro espírito afim, e juntos vão se ajudar nesse progresso. Então, de fato, existem várias realidades, várias situações distintas. E a grande relevância daqui do estudo do casamento é que ele é o primeiro passo. Hoje, obviamente, e aí os espíritos também não trabalham isso de maneira absoluta, mas o casamento é o primeiro passo para a constituição da família. E aí, mais uma vez, não é que o único conceito de família a ser trabalhado pela espiritualidade, pela doutrina espírita, se resuma a pai, mãe, homem, mulher, filho, certo? A família é a conjugação de espíritos que estão reunidos para progresso mútuo, seja para resolver pendengas antigas, seja para se ajudarem, seja para juntos ganharem força para superarem obstáculos, tá? Mas família é isso, não existe um molde único. Então a gente pode ter o avô com o filho, e junto com a tia, que é a sobrinha, e um filho adotado, né, um primo separado, e todo mundo junto, né? O que importa de fato, né, é a honestidade ali de propósito. Mas voltando, o casamento é uma porta de entrada, é um pontapé inicial para a constituição da família. E o que é a família e qual é a grande relevância da família para a doutrina espírita? A família, eu costumo dizer que a família é um pequeno campo de treinamento para se viver em sociedade. Essa é a finalidade da família. Por quê? A finalidade, né, a nossa meta é progredir. Então, nós progredimos de maneira intelectual e moral. Como é que se dá o progresso moral? Através da convivência e da ajuda ao próximo, através da caridade. Bem, se eu não conseguir conviver em família, irmãos, tios, marido, mulher, pai, mãe, como é que eu vou conviver com a sociedade? Então, é um pequeno campo de teste. A família é uma coisa esplendorosa criada por Deus para que nós tenhamos pequenos núcleos, né, de treinamento, para que a gente possa aprender a ceder, a perdoar, a ter paciência, a agir de maneira caridosa, a ser benevolente. Então, essas pequenas práticas exigidas no núcleo familiar, local esse que
e é um momento também de resgate, mas como é um local em que a convivência é maior, aí surge o raio da intimidade. Né? A intimidade é um problema, porque essa convivência também gera tensões, geram conflitos, e a forma como nós vamos lidar com esses conflitos no seio familiar vai nos ajudar a compreender o que é necessário para progredirmos e então, efetivamente, vivermos em sociedade de maneira honesta, como eu falei antes, com honestidade de propósito, e não usando máscaras, né, de polidez, porque já cansamos de ver pessoas que são uma coisa na rua e são outra em casa. E na verdade o que ele é como ele se manifesta em casa. Porque na rua nós vestimos uma série de máscaras e vestimentas, né, de personagens, para que a gente consiga conviver e passar uma imagem mais agradável do que aquela que nós realmente somos. Né? Então o casamento e a família, ela faz com que a gente consiga se perceber, né, como nós realmente somos. Pois bem, e temos essa perspectiva segundo a doutrina espírita, e aí temos uma outra questão, que seria uma outra finalidade do porquê da família. Então, o que atrai as pessoas a constituir núcleos familiares? Então a gente vai sair um pouquinho da doutrina, e Freud, Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, vai trazer algumas considerações. De uma obra muito famosa dele, que é O Mal-Estar da Civilização. Essa obra ele escreveu, ele não estava muito bem não. Parece que ele tinha se separado, não estava bem no casamento, estava meio amargurado, né? E ele desenvolveu uma tese que tem muitos pontos relevantes, né, até os dias de hoje, tá? Mas foi o seguinte, ele parte do princípio de que nós, seres humanos, enquanto animais, nós nascemos com um instinto voltado para a liberdade. Nós nascemos livres. Então imaginem, sociedades primitivas, nem sociedade primitiva, o ser primitivo, tá? Ele procurava outra pessoa apenas para acasalar, ele seguia seus instintos. Então ele vivia sozinho, liberdade total, andando pelo mundo, porém exposto a vários perigos, a intempéries, a animais selvagens, a outros seres perigosos. Então ele começa a andar em grupo, buscando o quê? Segurança. Então ele começa a constituir ali uma comunidade, já uma ideia de família, visando maior segurança. Então nós casamos em busca dessa segurança que nos traz um enorme bem-estar, além, claro, do amor pela pessoa amada. Mas o Freud ele identifica isso. A gente começa a viver, a construir comunidades, sociedades na busca de segurança. Só que ao construir a sociedade, ao conviver com outras pessoas, nós começamos a ser submetidos a regras. Se eu vivo com outra pessoa, eu já não posso fazer mais o que eu quiser, certo? Quem é casado aqui sabe bem disso. Então tem uma louça para lavar, você não vai poder ficar ali no videogame o tempo que vendo teu futebol. Aí, ó, a louça não vai lavar sozinha não. Peraí, tá acabando aqui e tal. Então há uma pressão, né? Existem limites que são colocados sobre a nossa liberdade. E aí Freud chega à conclusão, em razão disso, tendo em vista que o ser humano nasceu para ser livre, mas em razão da segurança optou pela vida em comunidade, o que, por sua vez, ao definir regras, vai tolir a referida liberdade, o ser humano é fadado à infelicidade. Freud chega então à conclusão de que é impossível ser feliz, porque nós vamos estar diariamente sofrendo, né, essa castração ao impulso à liberdade. Tá? Então a liberdade nos levaria à satisfação e à felicidade, mas essa felicidade também não seria plena porque estaríamos sempre em perigo. Buscamos então uma segurança para satisfazer essa ansiedade, mas essa segurança também tolhe nossa liberdade, constrangendo então nossa natureza, fazendo então com que esse impulso sempre limitado, cerrado,
né, impossibilite a felicidade. Freud estava muito amargurado. E eu pergunto aos senhores, às senhoras e senhoritas e senhoritos, ele está correto? De fato, está tudo bem. A gente sabe que vivemos num planeta de provas e expiações, mas de fato é impossível ser feliz? De fato é algo impossível? Sabemos que não. A doutrina espírita nos ensina que não. Pelo contrário, né? Porque a felicidade, o casamento, tudo isso existe exatamente para que possamos progredir. E o nosso progresso moral e intelectual é o único caminho para chegarmos à felicidade real, que não se confunde com pequenos episódios de prazer. Ah, comeu uma comida gostosa, fez um passeio. Nós temos episódios de prazer. A felicidade efetiva se dá apenas com a evolução do espírito. Por isso que essa infelicidade na família e no casamento só ocorre porque somos espíritos imperfeitos. Nós ainda não sabemos conviver com o outro por causa da boa e velha dupla do orgulho e do egoísmo. Nós só queremos viver para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo. Então, conviver com o outro, que exige limites, exige empatia, exige considerações que irão comprometer o nosso egoísmo. Então, esse é o grande desafio. E aí é só através dessas práticas, do desenvolvimento desses hábitos, que nós vamos conseguir progredir. Então, o que acontece? Inclusive, na espiritualidade, existe casamento, né? Então, na obra Os Mensageiros de André Luiz, a gente vê isso, né? Espíritos que têm muita afinidade, né? Espíritos muito... espíritos evoluídos e que estão em sintonia e que têm casamentos, encontros na espiritualidade, pois esse é o caminho. Inclusive, em várias ocasiões, o encontro do futuro casal e o planejamento familiar ocorre ali dentro do planejamento reencarnatório. Então, eles podem se casar lá no plano espiritual e chegar num acordo. Olha, vamos se encontrar lá para a gente poder fazer isso, fazer aquilo, e havendo autorização. Então, vários casamentos estão em sintonia com o planejamento reencarnatório. Por outro lado, sabemos de casamentos que não dão certo. E aí o sujeito que casa uma vez, não deu certo, separa, casa 2 vezes, 3 vezes, porque ele gosta de casar, né? Na verdade, é o sujeito que mais gosta de casar. Isso vai de encontro às leis de Deus. Se o casamento ele estaria sempre em conformidade com o planejamento reencarnatório, o divórcio é vedado pela doutrina espírita, pelas leis de Deus. Então, para responder a isso, tem uma classificação muito interessante feita por Martins Peralva. Martins Peralva, um espírito, né, que ditou, né, um estudo bem interessante sobre casamento na obra Estudando a Mediunidade, psicografado pelo nosso Chico Xavier. E ele faz uma classificação em que identifica 5 tipos de casamento. Tá? Isso é muito interessante. Então ele observa 5 tipos de casamento. São eles. Então tem os casamentos acidentais. Então, primeiro, casamentos acidentais seriam aqueles encontros de espíritos de pouca evolução que se atraem tão somente para satisfazer interesses materiais, entendeu? Movidos por paixões terrenas ou apenas em razão da aparência física, ok? Então, são situações em que não passou por um planejamento reencarnatório. Então, vivendo, né, a sua vida material, então são espíritos que se encontram. Pode decorrer até mesmo de interesses patrimoniais. Então, a pessoa casa com uma pessoa de recursos para poder se beneficiar. Pode-se dar, às vezes, os jovens que se casam para fugir de casa, porque acham que assim vão gozar de maior liberdade, mal sabem eles. Ou então, como era mais comum antigamente, por imposição dos pais e da lei, né, aqueles casamentos arranjados e tal.
Então isso também ocorria. Então são situações, esses casamentos acidentais, tá, não decorrem de planejamentos reencarnatórios e, via de regra, dão errado, né? Então casamentos que não ocorrem, né, motivados por sentimentos mais nobres, geralmente estão fadados a não darem muito certo, ok? Segunda espécie, os provacionais. Já os provacionais decorrem de um planejamento reencarnatório. Aqui nós vamos ter dois espíritos que possuem alguma pendência, possuem dívidas entre si, possuem questões inacabadas referentes a vidas anteriores, tá? Encarnações anteriores. E, diante do véu do esquecimento, eles são colocados aqui na Terra, no nosso planeta, para se encontrar, para vivenciarem o casamento e juntos resgatarem esses problemas, essas dívidas. Então é muito interessante que a gente percebe a espiritualidade agindo, porque são pessoas, espíritos que nascem e em determinado momento se encontram. Nesses casos, não vão ser encontros por acaso, né? A espiritualidade vai agindo, vai ali naquele bar, vai ali, se matricula aqui nessa escola, tá? Pede a borracha para ela, aí vai lá, fala com ele, aí poxa, ou então a menina que é mais jogo duro, né? Dá uma chance para ele, no fundo ele é legal, tá? E aí eles se encontram, né? A espiritualidade agindo, olha, o cara é bacana, tal, e aí ele muda seus olhos, acho que vou dar uma chance. E aí, então, por isso, meus caros, para os mais jovens que estão namorando, a prece ajuda. A prece ajuda. Você está de olho num menino, uma menina e tal, né? Quem sabe a espiritualidade te dá uma força ali. Então, e aí, mas nesses casos, como eles estão ali para resgatar questões antigas, ainda que eles não lembrem, isso acaba emergindo durante a convivência, durante o relacionamento. Então são casamentos que em determinado momento tá tudo lindo, começam a se conhecer e aí os conflitos vão surgindo. E aí eles se colocam à prova. Então, quanto eu quero investir nesse relacionamento? Quanto eu quero, né, trabalhar aqui qualidades que posso, então, dar a vez ao outro, ser mais paciente. Então, é nesse momento em que a gente começa a ter no casamento ali a oportunidade de progresso, desenvolvimento, de resgate, ok? Muito bem. Terceiro tipo de casamento, os sacrificiais. Os sacrificiais vai ser quando eu tenho um espírito muito evoluído, tá? Que é enviado para ajudar um espírito menos evoluído, que foi o meu caso, sem dúvida nenhuma. A minha esposa, muito mais evoluída, né, encontrou comigo, um pobre coitado, né, que estava aí desorientado, e com muita paciência, né, falar, coitado desse rapaz, eu vou colocá-lo nos eixos, e aí então, né, para me ajudar. Então os sacrificiais é nesse sentido. Até o nome, a gente podia ter arrumado um nomezinho melhor, mas são espíritos que vêm com uma missão, são mais evoluídos e por isso mais pacientes, entendem os deslizes do outro, compreende que o outro ali é imperfeito, e aí ele vai então a título de exemplos, né, ajudando na caminhada desse irmão, dessa irmã. Tá? 4. Espíritos afins. Isso é muito legal, é um pouco mais raro, que são aqueles que estão juntos realmente por afinidade. São espíritos mais evoluídos, que possuem ali metas em comum. Tá? Então, ambos estão caminhando na mesma frequência de trabalho, de estudo, vivendo para a caridade, né, juntos ali, né, com sentimentos nobres, tá, do trabalho, junto à família, junto aos filhos, junto à comunidade ao redor, né? Então eles estão juntos para crescerem juntos, isso é muito bacana, né? Então todo mundo aqui já conheceu algum tipo de casal, né, que fala assim, poxa, que legal, né? Quase não briga, porque eles têm fins em comum.
tá? Então, e aí uma dica que eu dou, né? Uma vez eu tinha ido num casamento, antes de eu me casar, e aí então a gente tinha ido num casamento muito legal, e a gente levou isso para o nosso casamento, né? Um padre falou assim: é inevitável, o conflito é inevitável, tá? Por uma série de motivos, principalmente por questões de expectativas. Um espera mais do outro do que o outro dá, e fica chateado, tá? Então, uma coisa que o padre falou que é muito legal: nunca briguem ao mesmo tempo. Quando for brigar, combina, briga um de cada vez. Então, você vê que ela tá mais nervosa, segura a onda, deixa ela desabafar e tal. Aí no dia que, pô, você tá um pouco mais chateado, aí é a vez dela ouvir, segura um pouco a onda. Aí quando desabafou, acalmou, aí bate um papo, troca uma ideia, né? Então, é isso. Mesmo que tenham diferenças, que essas diferenças sejam resolvidas com o diálogo, com a conversa, né? Que sejam resolvidas de maneira respeitosa, que é uma das coisas que hoje em dia mais está em falta, né? E na família, se a gente vê a quantidade, né, de violência doméstica, começa com desrespeito. Então, o respeito no relacionamento é o ponto de partida de qualquer coisa. Às vezes você pode até falar a mesma coisa, mas o tom de voz, certo? Então, por exemplo, ficou combinado que o marido tinha que tirar a roupa da corda. Olha a diferença. Chega, tipo assim: caraca, eu sou escrava, né? Trabalhei o dia inteiro, tu não podia tirar uma roupa da corda. Aí o cara: não, mas pô, mas eu também trabalhei, e não sei o que. Aí o sujeito, ele também não tem humildade pra botar a viola no saco. Pô, tomou um esporro, vai lá, tira a roupa da corda. Mas aí o sujeito, é o orgulho. É o orgulho. Ah, mas pô, não, eu tiro a hora que eu quiser, a roupa vai sair correndo, tô terminando de fazer um negócio aí, tô terminando de ver meu futebol, e pá. Aí começa. Mas se a mulher chega assim: oi querido, tudo bem? Oi meu amor, tudo bem? Já esqueceu de tirar a roupa da corda, né? Danado. Quando puder, né? Vai lá, dá essa moralzinha pro seu amorzinho, tá bom? Olha, muda tudo. Muda tudo. Isso é isso. É isso. Conviver é isso. Sempre tem um problema, tem uma coisa que não tá legal, só o tom de voz já é suficiente para você colocar a mesma questão, mas de modo que seja respeitoso, que vai desarmar o outro, vai evitar o desgaste, vai evitar o conflito, e vocês vão sempre se manter em sintonia. Nem sempre é fácil, mas é o caminho. E a quinta espécie, os transcendentes. Esse é mais raro ainda, né? Muito raro, porque são espíritos muito evoluídos, que eles encarnam já com a missão em conjunto. Ou seja, eles não estão juntos apenas para crescerem e progredirem, não. Eles estão juntos para ajudar no progresso da Terra e da humanidade. Então eles têm uma missão ali em conjunto. Então trata-se de situações mais raras, ok? E diante disso, bom, vimos que podemos ter casamentos que não foram combinados, eles já começaram errado, ou então para resgatar dívidas, e aí as diferenças vão surgindo, né? Temos situações mais complexas durante o casamento. Mas então, eu devo investir no casamento até o fim, como prova de paciência? A doutrina espírita é contra o divórcio? Não. Essa questão também é levantada, tá? E tem várias, ó. Temos a questão 697, 939, 940 do Livro dos Espíritos. Tá? Em todas as oportunidades, a espiritualidade é clara: não vai de encontro à lei de Deus o divórcio. Por quê? Porque nós somos espíritos encarnados, estamos aprendendo a conviver com o próximo, mas também não somos obrigados, tá, a sofrer nas mãos desse próximo. Ou seja, nós não somos obrigados a ter que aturar atos de violência, atos indignos, atos que não nos respeitam. Então, investir num relacionamento para que ele dê certo em nome da família, dos filhos, isso deve ocorrer dentro do tolerável, né?
Mas volto à questão que a gente está vivenciando hoje, extremamente grave, tá? A dificuldade de superarmos os números de violência doméstica, principalmente oriundos do machismo estrutural, em que o espírito geralmente com tendência masculina, encarna em corpo de homem e por uma questão de cultura machista, ele acredita ser dono da mulher. Ele acredita que a mulher é um objeto seu, que toda e qualquer conduta que o provoque, que ele entenda como insubmissa, né, merece imposições rigorosas, violentas, agressivas, quando não chega então a um feminicídio. Então, não há respeito, o meu companheiro, a minha companheira não está disposto a progredir junto comigo e com isso não está disposto a me respeitar e tudo mais, eu não tenho que passar por isso. Então, e a espiritualidade do século XIX já colocava o que coloca a mulher como submissa e o que impede o divórcio são as leis dos homens, que à medida que vocês vão progredindo, vão mudar, porque não está em sintonia com a lei de Deus. Isso é muito interessante, tá? Aqui, ó, ele colocava assim, ó, a lei que proibiu o divórcio era dos homens e contrária à natureza, não sendo a pessoa obrigada a ficar no relacionamento que a ofende, ok? Muito bem. E aí, diante disso tudo, surge uma questão interessante, que é o seguinte, que Emmanuel, no livro chamado Livro Consolador, levanta. Existem almas gêmeas? No casamento, quando eu vou me casar com alguém, existe essa questão das almas gêmeas? Bom, Emmanuel, na hora que ele vai responder a isso, ele responde de maneira um tanto quanto apaixonada. Desculpem o trocadilho, tá? Mas ele diz que sim. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 298, quando Kardec dá uma sondada a respeito desse ponto, a espiritualidade chega e fala que não. Porque é o seguinte, é muito comum, quando a gente se apaixona e a gente se identifica com uma pessoa, né? Falar, você é minha cara metade. Você é a metade da minha laranja. Você é a tampa da minha panela. Existe de fato isso, espíritos que se complementam desde que foram criados por Deus. E aí a espiritualidade fala, não. O espírito é uma individualidade, tá? Não há um ser que tenha sido dividido e aí eu vou procurar a minha cara metade. Não existe isso. Nós somos individualidades. Então eu não sou criado junto com o outro para ter que ficar... Não existe isso. O que existe são espíritos afins, que em razão dessa afinidade de propósitos, de sentimentos, de valores, se aproximam de maneira quase magnética. Assim como pensamentos ruins atraem espíritos imperfeitos que querem as mesmas coisas materiais, pensamentos nobres atraem espíritos, amigos de igual magnitude. Então é a mesma coisa, certo? Então por isso que não existe exatamente essa ideia de alma gêmea, segundo uma perspectiva de divisão, de uma unidade, que tá legal? Tanto é que, ó, diz lá a questão 301 do Livro dos Espíritos. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos, ok? Então é nesse sentido que deve ser compreendida a posição de Emmanuel, ok? Assim, queridos amigos, o casamento, claro, certamente é um desafio, mas tenhamos nele o desafio a enfrentarmos não sozinhos, mas na companhia de quem nós escolhemos nessa empreitada, né, nessa caminhada. E aí então vamos fazer com que essa caminhada se dê da maneira mais agradável, produtiva, amorosa e carinhosa possível, né? Então assim, é complicado dar dicas ou conselhos, né?
mas eu acho que é algo que acabou passando por todo o nosso papo aqui. Tudo começa com respeito, com a tolerância, paciência quando o outro não estiver legal. Porque às vezes, a gente estava falando da questão do machismo, o homem chega em casa, né, e acha que só ele trabalha. Né? Ah, caramba, e aí chega em casa querendo ver a comidinha pronta, querendo ver a roupa arrumadinha e tudo certinho, e a cerveja gelada. Só que hoje em dia a maioria das mulheres também trabalham fora, ou mesmo que não trabalha fora, trabalha em casa, que tem tanto trabalho como quem trabalha fora. E às vezes teve um dia péssimo, tem vários problemas. Um negócio que quebrou, né, um problema na família dela, de doença, ou no trabalho dela, com o cliente. E ela não tá afim de papinho. Pô, caraca, cadê a comida? Vai fazer, meu irmão. Se vira, né? Por que você não faz? Então é fundamental que a gente desenvolva essa compreensão de igualdade. Somos espíritos imortais num planeta visando a mesma coisa, que é o nosso progresso. Progresso esse que só vai ocorrer a partir do momento que eu respeite, que eu ame o próximo, assim como amamos nós mesmos. Chegou em casa, a esposa tá braba, não tem comida, querida, vamos comer uma pizza, vamos lá, vamos dar um rolezinho com seu maridão. E a mesma coisa o contrário, né? Então que estejamos nesse relacionamento como ombro, como amparo, como palavra amiga, em todos os momentos, como companheiros e companheiras de uma jornada, sem dúvida nenhuma, rumo ao nosso progresso e à felicidade. Okay? Com isso, então, encerramos o estudo de hoje. Um prazer, mais uma vez, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e sempre atendendo o convite do Núcleo de Estudos Chico Xavier. Com isso, então, queridos, que nós fiquemos na paz do Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Forte abraço.